Beleza, pessoal? Tá pegando esse vídeo aqui, anterior a ele já tem um vídeo falando sobre esse assunto e a gente está abordando aqui alguns problemas que dá no processo de costura, tá ok? De forma simples e bem direta, tá? E se você tá pegando aqui, provavelmente vai ter um vídeo posterior e um vídeo anterior, né? Agora, para costureira, vem aqui uma dica interessante. O que ocorre muito? Eu chego na sua casa e levo, olha, isso aqui é uma jaqueta de moletom, isso aqui está meu corte da frente, isso está meu corte das costas, você costura para mim? A costureira cresce o olho, né? Principalmente se eu mostrar o volume que está aqui atrás, você fala, nossa, é muita coisa. Então a costureira geralmente ela olha pelo valor daquilo que ela está pegando e não na funcionalidade da produção. Então o que eu vou dizer aqui na questão costureira é simples. Tem detalhes que faz parte da sua função você avaliar, né? Estamos aqui com essa peça que é as costas, tá? Essa é uma peça das costas. Então eu chego na sua casa e levo isso para você e falo com você, ó, tá aqui as costas. Olhando assim, quando você olha para o tecido, você não vê erro nenhum, você não vai falar nada, você vai pegar na sua máquina e já vai julgar para sua máquina e vai começar a produzir. Beleza. Só que eu te levei uma peça piloto, mas tem trabalho de outra pessoa ali e que pode interferir no seu trabalho final. E no final você que pode ficar como ruim. Vou dar um exemplo aqui para você do que você pode fazer para evitar algumas coisas. Nós estamos aqui com as costas, tá? Então, quando eu te levar na sua casa um corte como esse, olhando daí da onde vocês estão, tá? Você vai falar, poxa Júlio, isso não tem erro nenhum, está perfeito, o corte está perfeito, né? Mas cabe a você sempre que recebe um corte, antes de montá-lo, separar peça por peça. Ou seja, eu vou separar a minha frente e eu vou observar algumas coisas. O que eu vou observar? Vou pegar aqui uma modelagem e vou dar um exemplo para você. Essa aqui é a parte da frente dessa determinada peça, tá ok? E eu vou usar um molde para dar o exemplo da peça, que você não precisa do molde para você observar isso. Mas está aqui. Bom, eu vou dobrar o meu molde ao meio e nós vamos olhar algumas coisas. Bom, a minha parte da frente, ela encaixa aqui, ela encaixa aqui, tá vendo? Então, tá bem dobrado, você vai ver que as duas pontas estão exatamente iguais. Se você olhar nas cavas, você vai ver também que as duas cavas se encontram. E se você levar até a barra, você vai olhar que as duas barras se encontram, né? E vamos supor que isso aqui eu esteja olhando o tecido, tá? Isso aqui é para ajudar uma pessoa em si, né? Que às vezes está aí se matando para descobrir o porquê que ele está errando e a peça não está saindo de jeito. E se você olhar as golas, a partir daqui, né, do ombro, da parte de cima do ombro, você vai ver que ela bate certinho. Então automaticamente esse molde aqui é exatamente essa peça que está aqui. Bom, então muita gente acha que cortar é uma coisa simples, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui deixa eu ver a parte das costas. Não, vou pegar aqui e vou fazer o que eu fiz lá, porém eu vou usar a parte das costas. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte da frente, para ficar mais legal. Achei a parte da frente. Tá ok? Então, automaticamente chegou na minha casa, esse corte veio para o Júlio fazer. O que o Júlio vai fazer? Dona Dulce, faz favor, costura para mim. Antes de eu começar a costurar ele, para mim não assumir o risco de alguém, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, como se eu estivesse dobrando o meu molde, e vou encaixar partes com partes, tá? Então, aqui você vai ver que os ombros deu uma leve diferença de um lado para o outro, tá vendo? Ó, dá uma leve sobra. Eu peguei aqui, ó, sem fazer nada, sem nem pôr na minha máquina. Eu já sei que ele tem uma leve diferença que não vai fazer diferença aqui, beleza? Bom, então eu vou dobrar bem certinho, com muito cuidado sobre uma mesa, e vou casar as cavas com cavas. Então quando eu caso cava com cava, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas olha a diferença de um lado para o outro. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu tenho aqui, deixa eu pegar uma régua aqui. Eu tenho uma diferença
de meio, quase 1 centímetro na cava. Aqui eu tenho 1 centímetro de diferença de um lado para o outro. Então eu já sei que a minha frente tem uma diferença. Júlio, dá para corrigir? Para a costureira corrigir, não é a função dela, tá? Então a primeira coisa que você tem que se abster é de não fazer aquilo que não é sua função, porque a sua função é terminar essa peça, entregar ela e ganhar o seu, tá? Então antes de você começar, você já olhou. Olha, daqui para aqui eu consegui ver quase um dedo de diferença de um lado para o outro. Isso é facilmente comprovado quando eu arredo aqui para vocês verem na luz. Eu vejo que esse tamanho está menor e que essa parte está mais reta. Tem alguma coisa errada aqui nesse modelagem. O que está errado? Vamos olhar. Então, vou retomando aqui. Eu olhei as partes de cima, vi uma leve diferença aqui que não vai interferir no meu corte, que não vai mudar nada na peça, né? Olhei, a cava está bem certinha, olhei aqui em cima, está batendo, porém ela não bate aqui. Perfeito. Ela não bate aí. E aqui embaixo ela está batendo correta, bainha com bainha. Beleza, então eu separo as costas. Agora eu vou separar, aliás, a frente. Agora eu vou separar as minhas costas. Bom, eu vou fazer a mesma coisa antes de costurar. Eu vou pegar aqui, vou levar ela com muito cuidado, tá? E vou colocar a parte aqui, essa parte aqui, tá? Vocês lembram que lá deu uma diferença de 1 centímetro, tá? Beleza. Vou vir com muito cuidado e vou olhar, porque tem que ser exatamente como um molde, né? Tem que olhar e ver, poxa, vai ser exatamente como um molde. Bom, esse aqui é um molde, olha aqui para você ver uma coisa, ó, ombro com ombro bate lá, porém se você olhar aqui, olha aqui para você ver uma coisa, você consegue ver a diferença? Vou virar aqui para você ver. O ombro com ombro eles batem, mas observa para você ver aqui uma coisa interessante no corte das costas, é o mesmo tamanho. O que vocês veem de diferente aqui? Ó? Eu casei o ombro com o ombro aqui, casei laterais e eu casei o centro aqui. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu tenho uma diferença aqui, outra diferença aqui. Aonde está o defeito dessas peças? Se eu perguntar para vocês, aonde está a diferença dessa peça, você saberia me dizer? Provavelmente você não vai saber, você que está iniciando não vai saber. E muita gente velha vai culpar você por esse erro aqui. Tá? Então eu já percebi que um lado aqui deu um encolhimento muito grande, tá? De 1 centímetro, e eu já vi que a minha peça deu uma retração aqui, tá? De ombro com ombro, eu vou colocar aqui, ela deu uma retração aqui de 1 centímetro aqui e deu uma retração de 1 centímetro aqui. Ela encolheu, gente, tá? Isso é muito comum na hora de cortar. Quando eu digo cortar, existe uma questão de descanso e encolhimento de malha. Muita gente não vê isso. Esse tipo de problema costuma chegar para a costureira como um problema final e também, dependendo de tecido que você muda, esse encolhimento é simples. Se você está costurando em casa, fez lá o seu corte, sempre confira o seu corte com o seu molde, porque você vai ter uma noção de quanta malha que você está comprando, o tecido que você está comprando tem de encolhimento. Essa aqui era para ser a modelagem, que a modelagem é minha, mas o problema é que aqui não houve um tempo de descanso e o moletom também teve uma retração de quase 1 centímetro na lateral e 1 centímetro aqui. Tá, juntando esse 1 centímetro ali na minha modelagem, com mais essa diferença que provavelmente é uma beirada de malha lá, tá? Automaticamente a minha peça no final, tá? Pode ocorrer o seguinte, a minha peça no final, e ela teve um encolhimento igual, tá vendo, gente? Ó? Então isso aqui é um erro que não é da costureira, é um erro de quem cortou, tá? Não teve o tempo de descanso e às vezes a pessoa simplesmente jogou aquilo em cima da mesa, como eu vejo muita gente falando, vou ensinar a infestar. Minha opinião, ela é essa. Isso aqui eu aprendi com uma pessoa que já não se encontra no Brasil. Sempre me deu isso aí, fazia umas baby looks que ficavam lindas e eu ficava, poxa, como é que ele consegue fazer esse baby look e me entregar o corte todo perfeito? Porque ele cuidava disso, porque ele precisava de um produto final. E essa pessoa me ensinou muito. Então o que eu estou passando aqui é aquilo que eu recebi de informação que eu não recebi muitas das vezes nem de empresa, tá? Então o que acontece? Voltando aqui à peça, vocês vão ver que ela teve
1 centímetro de retração aqui, de encolhimento a partir da modelagem, né? Teve 1 centímetro a partir da modelagem aqui, e teve do lado de cá uma falha, ou provavelmente de corte, ou então uma beirada de malha que foi aproveitada esse tecido e houve mais encolhimento. Até mesmo na hora de passar a talhadeira, sai aquela coisa torta. Então isso, para você que é costureira, que está iniciando, ou você que tem uma pequena facção, está prestando serviço, está começando agora, são coisas que você deve tomar antes de pensar em costurar. Eu vejo muita gente começar a costurar e falar, mas está tudo errado, estou tendo problema com o meu calcador, com esse tipo de coisa, mas não observar isso. A costura é um quebra-cabeça. A costura tem diferenças entre profissionais e entre partes de profissionais. A pessoa que fala, poxa, muita gente fala assim, hoje, por que você deixa a Dona Dulce costurar? Porque a Dona Dulce está o tempo todo sentada na máquina. Se eu sentar na frente da Dona Dulce, automaticamente eu vou ser mais lento, eu vou fazer igual. Mas se a Dona Dulce, por exemplo, falar assim, Júlio, eu estou com um problema com corte, ela vem em cima de mim. Fala, olha, Júlio, o corte está dando esse tal problema assim, assim, dá para você dar uma olhada? Por quê? Porque somos profissionais diferentes e a gente deve respeitar a profissão de cada um dentro da costura. A costura não é uma porteira aberta. Aquela pessoa que está dedicando a uma função, ele tem que ter conhecimento e buscar conhecimento dentro daquilo. Se você está se dedicando ao corte, tem que estar buscando conhecimento dentro da área de corte, para você poder falar de corte. Então não é só corte, eu fiz um curso de corte e costura, posso sair cortando e costurando. Poder, você pode, mas você está fazendo certo? Eu comecei, agora eu quero colocar uma facção para mim, eu sou o cara, eu consigo fazer, eu coloco lá 20 pessoas, mas chega no fim do mês você está num processo que às vezes, de uma produção inteira, você tem que ressarcir uma produção inteira, que às vezes é um erro como esse, que você, antes de pôr a mão, você já deveria ter falado, olha, vem cá, meu amigo, vamos conversar aqui sobre esse corte que você acaba de me trazer aqui. Perdão. Vamos conversar sobre esse corte que se você acaba de me trazer aqui, ó. Tem uma diferença na manga, tem uma diferença de 1 centímetro. Isso aqui você não vai saber. Quem deveria saber disso aqui é o talhador, né? Mas você já viu aqui. Aí você vai falar com ele, olha, todas as mangas do lado direito, ela está vindo com a diferença de 1 centímetro. Confere isso. Então quem é responsável pelo produto, ele vai lá e vai procurar saber com o talhador, ou com quem é responsável pelo corte. Vem cá, por que a peça que eu mandei para fulana lá tem essa diferença aqui? Vamos dar uma conferida aqui no corte, aí ele vai colocar a modelagem, ele vai perceber, poxa, tem a diferença aqui do lado esquerdo, do lado direito, já tem um problema aqui de quase 1 centímetro. Ele tem aqui também 1 centímetro de diferença nas lateral. A peça que eu te trouxe não era essa. Por que deu isso? Aí o talhador vai falar, olha, o seu moletom deu tanto de encolhimento, você apressou a produção, você não deixou a malha descansar. Então se o erro for seu e você estava apressando essa pessoa, assuma também a sua responsabilidade, porque o erro é seu. Não jogue no final da linha, não jogue lá na costureira, tá? Jogue aonde é. Se você deu tempo para o talhador, quanto tempo você leva para poder cortar uma jaqueta de moletom para mim? Eu levo aí tantas horas e vai gastar tanto, e esse tecido que você me trouxe aí, quanto que é de encolhimento? Ele vai dar, sei lá, 5% de encolhimento. Então é o seguinte, o talhador tem que ter essas informações, quem corta tem que conhecer isso. Não interessa se você está cortando uma jaqueta de moletom ou se você está cortando uma calça de bebê, porque quando foi desenvolvida essa modelagem aqui e foi graduada ela foi para ser uma modelagem com tamanho M. Porém, se eu perdi 1 centímetro nela aqui, além de tudo, ainda tive um problema no corte aqui, além de eu ter reduzido o tamanho da minha modelagem, porque foi 1 centímetro, como vocês viram aí, eu já passei ela para um padrão menor. Então se ela era uma M, ela caiu para uma P. Se ela era uma G, ela já caiu para uma M. Se ela era uma GG, ela já cai. E a modelagem foi desenvolvida para essa graduação, para esse determinado tecido. Então vocês têm que estar bem atentos sobre isso aí. E a costureira, antes de colocar na máquina, porque acontece muito isso,
é o caso que eu sempre cito aqui no canal. A pessoa não observa e depois fala, poxa, mas me culparam por isso. Mas você poderia ter, antes de ter começado a produzir, começado a observar. Peraí, vamos olhar aqui. Vou pegar aqui uma manga como exemplo. Muitas das vezes eu vejo muita gente falar, é só colocar um molde e aí copiar. Imagina, né? Você copia essa modelagem que foi desenvolvida aqui e pega essa peça aqui para copiar. Você já tirou um tamanho. Você comete esse mesmo erro, essa modelagem nunca vai ser a mesma coisa, tá? Então bora lá. E isso aí não tem quem conteste, tá? Pode até contestar, ficar bravo aí, mas é uma verdade, tá ok? Bom, a mesma coisa, são detalhes que você deve olhar. Vocês vão perceber que nesse lado aqui, a parte do corte, por exemplo, tem muita costureira que não olha isso, eu já vi isso muito. Aqui na parte de trás da manga tem um tamanho a mais, tá? E na parte da frente ela tem um tamanho a menos aqui, quase 1 centímetro de diferença. Por que que tem isso? Né? Por que que nesse caso tem isso? Eu vou explicar o porquê que tem isso. Se você pegar na modelagem, a frente e as costas, tá? Você vai perceber, tá? Peraí, deixa eu colocar. Você vai perceber a diferença entre frente e costa. Porém, na hora que você encostar aqui, você vai ver que as duas partes casam. Por quê? Porque geralmente a parte da frente é menor que a parte das costas, correto? Nesse caso aqui, uma jaqueta de moletom, ela tem uma cava muito maior. Então, o que que acontece? Mas tem essa diferença, né? Quase 1 centímetro, né? Da frente para as costas, tá? Que tem nesse caso. Então, o que acontece? Por que tem essa manga aqui, tem essa diferença? Porque ela tem essa diferença aqui, ela é julgada para a parte das costas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa parte da diferença é sempre a parte das costas. E que manga tem direito e esquerdo, né? Então, a gente corta elas uma contra a outra. Por quê? Porque uma é direita e a outra é esquerda. A costureira pega de qualquer jeito, embola isso aqui e joga lá na frente. Depois coloca a parte da frente nas costas e as partes das costas na frente. E depois, quando termina a peça, que já você chegou no final da peça aqui, né? Que você vai olhar a peça, ela tá toda, a estética dela toda ruim. Muitas das vezes você assumiu o serviço que era de alguém, não observou o serviço que era para você fazer, achou que isso era simples, não prestou atenção. Então é interessante isso para que você não corra um prejuízo.